Família! E aí? Boa noite, Itália! Tudo bem? Tá ótimo. E aí, tudo bem? Tudo Que bem bom ver com vocês? vocês! Tudo ótimo. Então, gente, vamos esperar um pouquinho, né, para entrar mais aí o pessoal, para a gente começar com as perguntas. Mas e aí, estão tomando um vinho? A gente está aqui no chá. Enquanto isso, a gente faz um tintim. A gente tá no chazinho, ó. Chuvinha, frio. Olha lá, meu pai já chegou. É isso aí, pai. Ah, legal. Tá aí. Dani, qualquer coisa eu vou te perguntar dicas aqui, como é que eu Pode faço. perguntar. Dica do Porque quê? é a primeira vez, né? Até é craque. A Não, Dani vai já é super. vai dar certo, não tem problema. Vai, Só tá vai ter bem. que salvar no final. Só vai ter que salvar Tá. no final. O Cris só quer saber se o Jojo vai zoar dele que nem ele zoou do Jojo. Vou esperar o Jojo entrar, então. Olha, bem provável. Vou mandar um aço pra ele. Ele ficou zoando do Jojo na live do Jojo. E daí agora vamos ver. O Jojo tem que devolver para ele. É verdade. Imagina, né? Ficou zoando um monte. E aí, vocês estão bem? Estamos, graças a Deus. Estamos bem. Agora que ficou mais friozinho. Agora tá mais fresco, tá melhor. Tá bom pra correr agora, né, Dani? Ah, tá bom para dormir, tá bom para correr, tá bom para acordar, tá bom para comer, tá bom para Acordar não tá mais tão bom, né? para sair da cama tá mais difícil. Mas a vida, pra gente como família, a vida muda quando o calor forte passa, sabe? Quando começa a escurecer mais cedo. E quando a noite fica mais comprida também, porque aquela noite muito curta pra gente com as crianças é bem desafiador, assim, né? Verdade. Na época que anoitece às 9h30 e amanhece às 5, é bem difícil. Nossa, é verdade. Às 5 da manhã ninguém merece, né? Aí eu acordava, porque entra a luz, né? Entra a claridade, tá aqui, daí tu acorda com a claridade, tá aquele calor absurdo, vou tocar a vida, porque ficar na cama não tá sendo muita vantagem. Não, é verdade. Mas eu acho que agora acho que dá pra gente começar. Já tem algumas pessoas. E aí, Da minha mãe. Então, vamos aqui seguir. Vamos começar pelo roteiro, né? Depois a gente vai vendo as perguntas do pessoal, o que eles fazem. Vai cortando o roteiro mesmo. Isso. E vocês fiquem bem à vontade, tá? Porque vocês é que tem que falar. A gente só vai fazendo as perguntas aí, vocês ficam bem tranquilos. Vamos lá. A primeira pergunta do roteiro é a seguinte. Fala um pouquinho sobre isso. Vocês falarem um pouco sobre vocês, naturalidade, onde passou a infância, como que vocês se conheceram, essa parte inicial aí. Conta um pouquinho. Tá, vai, começo eu então. Eu sou natural de Porto Alegre, mas eu ainda era bem pequeno e meu pai foi transferido do trabalho, a gente daí foi para o Rio de Janeiro, onde a minha irmã nasceu. Com 3 anos de idade eu tinha, depois a gente foi para São Paulo e eu cresci a vida inteira em São Paulo, né? Estudei todo o colégio, faculdade em São Paulo. E depois que eu me formei na faculdade, eu consegui um emprego, que a primeira coisa que eu queria fazer, a minha única condição era conseguir uma coisa fora de São Paulo, né? E aí eu consegui um trabalho em Florianópolis, não estava buscando ali, mas acabou que coincidiu. E eu me mudei para lá. E depois, naquela época, quando eu me mudei para lá, eu e a Dani, a gente já namorava. E depois de um ano que eu estava em Florianópolis, a gente casou e ela veio para cá. Então aí você fala do teu história, depois a gente conta como se conheceu. Tá. Isso. Eu sou gaúcha. Depois a gente fala como a gente se conheceu. Não, aí você eu conto no meio. Tá. Isso. Eu sou gaúcha. Eu pulei, né? Tu pulou. Eu sou gaúcha, né? E quando eu terminei o colegial, eu fui fazer seminário. Aí eu fiz PV. E no final do tempo do PV, eu fiz estágio no PV São Paulo, no acampamento do PV São Paulo. E foi onde eu conheci o Christian. Né? Daí a gente se conheceu, mas naquela época... que eu ia falar gordo. Naquela época, ele me chamou de Christian. Eu falei, mas você quer falar gordo? Eu fui emendar, ficou pior ainda. Eu até achei estranho, Olha, ele né? tá até italiano ali, ó. Vocês vão ver as crianças. As crianças falam 2 coisas aqui, ó. Tudo com a mão. Gaúcho e italiano. Não tem pensa, jeito. tudo junto.
Aí a gente se conheceu, mas eu voltei para fazer faculdade no Rio Grande do Sul e ele ficou em São Paulo. Então a gente achou que não ia rolar nada, né? A gente namorou. Quando ele estava para se formar, ele falou assim: olha, eu só quero sair de São Paulo. E eu falei para ele, todo gaúcho morar em São Paulo, morar em Florianópolis, eu falei para ele assim, ó, qualquer lugar do Brasil, menos Florianópolis. Eu disse, sim. Eu vou morar em Manaus, mas não quero morar em Florianópolis. Nossa! Foi ali que Deus nos colocou, né? E daí, uma terra que a gente aprendeu a amar demais, né? Nossos 2 filhos nasceram aí. Hoje, quando me perguntam aqui, eu digo que eu sou gaúcha de nascimento e catarina de coração, né? Porque a gente é catarina de coração, assim, né? Muito tempo, muita história, muita intensidade. Quando a gente casou, que a gente teve que assumir nossas responsabilidades, né? Começar na igreja do zero, começar uma vida do zero, assim. Então, eu digo que a vida adulta, a nossa vida adulta mesmo, é Catarina, né? Floripa. A gente chegou em Florianópolis a gente tinha 23 anos, né, quando a gente casou. E ficamos até os 33, 32, né? Em Floripa? A gente se mudou ali. Quase 10 anos. Isso, ficamos 11 anos a gente ficou em Floripa. Depois a gente morou em Balneário, que é parecido, também por né? conta do trabalho, e vinha bastante seguido para Floripa, e depois a gente veio para cá. Que legal, né? E assim, eu lembro que um pouquinho da história de vocês, porque a prima, né, os primos do Daniel, a Taizinha e o Sérgio, iam no PV. E eles conheceram vocês lá, né? Então a gente conheceu eles no PV. A gente conheceu, já dormiu na casa deles. Na época do Adonai ainda, né? Na época da Adonai, nossa. Isso! Tipo, muito. Mas, e aí, vocês chegaram em Floripa, vocês casaram e vocês logo foram para PIB ou não? Sim. Olha, foi muito engraçado. Eu vou contar essa história, é muito engraçado. Nós chegamos na PIB porque a gente conheceu o pastor Paulo de nome, assim, já tinha sido preletor no retiro. Eu falei, amor, essa igreja, o pastor é bom, vamos para lá. A gente chegou lá, a igreja era muito grande. Como é que a gente ia conhecer alguém? Aí no primeiro domingo, acho que a gente foi, né? Primeiro, segundo domingo que a gente foi na igreja, eu peguei o boletim e falei pro Cris assim, ó, a gente tem que se meter no meio de um pequeno grupo, de alguma coisa pequena. Uma EBD. Né? Alguma coisa com menos gente. Aí tinha um curso, Casados para Sempre. Eu falei, é esse. É esse aí. Nós tinha 1 mês de casado, nós escrevemos pro curso Casados para Sempre. E aí, na primeira aula, eu não tava. Eu tinha ido fazer um negócio da faculdade, ele foi sozinho na primeira aula. Mas Casados para Sempre, eu fui solteiro. Né? Pensei sozinho. Aí ele chegou lá na aula e deu aí, como é que foi? Conhecer alguém? Ele falou, amor, não vai acreditar. O cara que é o professor tem um nome bem diferente, o nome dele se chama Euclides. Aí eu falei pra ele assim, sério, eu só conheci o Euclides na vida e o pior é que ele era ruivo. Eu falei, então só pode ser o mesmo? É o mesmo, só pode ser o mesmo. É mesmo? Deve ser. Ele falou, mas amor, eu acho que ele é lá de Caxias. Quando eu cheguei, que eu vi ele na segunda aula, eu falei bem alto, tio Euclides, porque ele era professor de EBD de quando eu era criança. Sabe? Nossa! Eu falei bem alto. Tanto que quem é daquela época ainda brinca comigo que é o tio Euclides, porque eu já era uma mulher casada, chego e chamo o professor de tio Euclides. E daí foi assim que a gente ficou na PIB, no Casados para Sempre, com 1 mês de casado com o tio Euclides. Nossa! E naquela turma vocês estão quantos? Desculpa. Naquela turma tava o Jé e a Kel também. E daí pronto, né? Passaporte. Aí com essa igreja. Tudo, já fechou. E o irmão do Jé era nosso padrinho de casamento, né? E daí ele disse, não, meu irmão tá lá. A primeira vez, acho que a primeira aula, a gente saiu para jantar, mas nós saíamos para almoçar depois da EBD, nós queríamos conhecer gente, né? Crente quer conhecer gente, vai comer. Aí a gente chegou no Sabote, chegou um casal, eu olhei pro Cris, eu falei, aquele ali é irmão do Mano, ele é igual, mano. Aí era o irmão, era o Jé. E daí é passaporte. Gente, que legal! Eu não acredito, sabia. eu não sabia disso. Olha só. Legal, né? Como Deus, ele vai, pega um do Rio Grande do Sul e morava em São Paulo, vem para Floripa e se conhecia antes. Como Deus vai preparando cada coisa. Muito legal. Vocês estão há quanto tempo casados? Faz 15 anos agora em dezembro. Completam 15 anos em dezembro.
Nossa, que legal! Vão fazer alguma comemoração especial na Europa? Olha, se nós pudermos sair para jantar, se não entrar legal, nós já estamos bem felizes. Olha, nós já estamos bem felizes se assim, nós pudermos sair de casa. Tava contando. Né? Tava contando com o pai e a mãe, ou o sogro e a sogra, para vir aqui para dar uns Vale Night, um vale fim de semana aqui para nós, mas não sei. Não vai rolar. Vamos ver aqui o que acontece nos próximos meses. A esperança, né? Tem que ter esperança. Mas e aí, ó, vocês falaram um pouquinho, né, sobre quem que estava na igreja, quem que vocês conheceram logo, mas quem foram, assim, os principais relacionamentos desse começo de vocês na PIB? O que vocês têm saudade, né, o que vocês sentem falta daquele tempo? Fala um pouquinho. O nosso primeiro relacionamento foi o Jaquel, e o Jaquel eles carregaram a gente, eles já são assim por natureza, ainda mais por indicação do humano, assim, eles carregaram a gente. E foi bem interessante, porque eu como cheguei primeiro em Floripa, né, fiquei um ano morando antes da gente casar, quase um ano, né, deu 9 meses, eu aluguei uma kitnetzinha ali no Cobrasol, e era 5 minutos a pé da casa do Jair e da Kel. Depois a gente casou. Quando eu tava sozinho, eu não conheci, talvez conheci na igreja, cruzei com eles, mas a gente não se conheceu. E depois que a gente casou, a Dani veio, daí a gente viu que morava muito pertinho e depois de 8 meses de casado, a gente se mudou pro prédio deles. Olha! A gente morava numa kitnet, daí queria por um apartamentozinho de 2 quartos, assim, para ter um pouquinho mais de espaço. E aí a gente achou um apartamento para alugar no prédio deles, sem querer, assim, também. Aí a gente era aquela visita que ia de pantufa. A gente descia de pijama para casa deles, tomar chá. Liberdade total. Não, era bem... Era uma república quase. Foi um tempo muito gostoso. E a gente recém-casados, assim, foi um tempo bem gostoso, assim, sem compromisso. Mas naquele tempo, logo que a gente chegou nesse Casados para Sempre, né, que era um grupo menor, colocaram a gente numa cela, que era a cela do Euclides. E aí foi super gostoso também, né? A gente conheceu gente muito legal, que são amigos até hoje, assim. Nós éramos os únicos, nós éramos recém-casados, os que não tinham filhos, eles chamavam a gente de casal teen, né? Então, mas era bem gostoso, assim. Tinha mais casais que não tinham filhos, mas a gente era os mais novinhos, assim, né? Então, foi muito gostoso, a gente foi muito acolhido, foi assim, nossa, a gente tem muito carinho por aquela época. Depois daquela célula, daí a gente saiu para ser auxiliar numa célula. Depois a gente saiu para liderar a célula. Então, assim, foi um tempo muito gostoso. Depois dessa célula, a gente foi auxiliar numa célula de jovens casais, de pequenos casais, que a gente chamava. 12, 13 Nós éramos 12 casais recém-casados. Ou para casar, assim, né? A gente para casamento. Naquele ano, a gente teve 10 casamentos, eu acho, naquele ano. 9, 10 casamentos. A célula começava... Nossa! E o pessoal estudava, faculdade à noite. A célula começava sexta-feira, às 10h30 da noite. Na casa de um dos casais. A gente ia toda sexta-feira até era aquela bagunça, assim. Foi muito legal. Era a época que tinha o Klaus e a Pri. Eles moravam numa casa grande. A gente não tinha problema o Jojo. Nossa, era uma época muito... O Geisa e Ivana, o Léo e a Binha. Era uma turma muito legal. David e a Patri. Foi uma época muito gostosa, assim, naquele início de vida, assim, sabe? Foi super gostoso. E era uma bagunça. Nós se juntava na sexta e se largava no domingo depois da janta, depois do culto, né? Então, foi uma época bem gostosa, assim. Vida na vida mesmo, né? Aquilo lá afundava na vida mesmo. Se o Jojo não lembrar, cara... A Clá falou que... É verdade, Clá, é isso aí mesmo. Que é cerimonialista? Que história é essa? Temporada de casamento que a Dani virou cerimonialista. Depois daquilo eu virei cerimonialista, é verdade. Que era tudo... Sério? Como é que é isso? Conta isso. Ela virou cerimonialista? Não aqui do casamento. Eu trabalhei um tempo com isso, mas olha, se não é com crente, dá muito trabalho. Daí eu decidi. Não, com crente é bom, mas... Casamento tranquilo dava. Mas casamento de quem não era crente dava muita confusão. Eu falei, não, isso não é pra mim, não. Me irrito demais, não dá. Contar a garrafa no final da festa. Ficar contando garrafa no final da festa. Ficar lá 5 horas da manhã pedindo bêbado, né? Já fez, esse é horrível. Casamento que o Bruno era o fotógrafo. Já fiz casamento que o Bruno era o fotógrafo. Com a Milena. Nossa, foi super legal. Foi uma época bem legal, assim, sabe?
Foi uma época bem, aprendi muito, assim, foi super jóia. Mas foi depois desse monte de casamento, que bem isso. Nós fizemos 18, nós fomos em 18 casamentos em um ano, e nós trocávamos o vestido entre nós, para não repetir. Eu não enxergo, tu tem que ler o que eu... A gente trocava o vestido entre nós da célula. Eu me empresta que tu foi no casamento do fulano, para nós não aparecer sempre com os mesmos vestidos, porque era muito casamento. É o compartilhar de tudo, né? Tudo. Não, mas foi uma época, foi um tempo muito, muito gostoso. Foi assim, legal. Acho que foi muito o início de a gente firmar os pilares de uma vida cristã, de uma vida de casal, de discipulado mesmo, sabe? Assim, de dizer, nossa, isso é normal, isso não é normal. Na minha casa está acontecendo isso, na de vocês também acontece, meu marido faz isso, é normal, né? Todos fazem, ufa, não é eu que sou o problema, essas coisas. Foi muito especial. Foi um tempo muito especial. E mesmo faz tempo que a gente também já não está mais na PIB, assim, aí em Floripa, mas uma coisa que para nós marcou muito, esses anos, assim, talvez, acho que para nós dois, mas principalmente para mim, assim, que eu vim de São Paulo e minha família é alemã, né, de descendência alemã, eu frequentava uma igreja batista alemã em São Paulo, e bem, digamos, tradicional, assim, né? Quase na fronteira com o católico, em termos de cerimônias e liturgia de culto. E São Paulo é uma cidade grande, então todo mundo vinha de lugares diferentes, ninguém se via durante a semana. Então, quando a gente chegou em Floripa, essa questão dos grupos de discipulado, de acompanhar, de estar junto, de se ver, de se preocupar, de caminhar junto, assim, nossa, foi uma coisa muito de experimentar a família de Cristo, assim, sabe? Foi uma coisa muito importante e nos fez amadurecer muito, assim, né? Como cristãos mesmo, assim, né? Não só como casal, mas como cristãos. Né? Então foi algo muito importante para nós, assim, aquele tempo. Bom, né? Bom poder ter isso, né? Poder ter na história uma coisa tão forte, assim, tão significativa, né? Ainda mais assim no início do casamento, que nem que a Dani falou, né? Que você tem outros casais que passam por momentos parecidos, com situações semelhantes, um acaba ajudando o outro, trocando experiências, isso é super importante mesmo. E as crianças? Fala um pouquinho sobre eles, como é que eles estão, o Noah, a Olivia. A gente não falou ainda onde a gente está, né? Você já falou. Não, vamos chegar lá. Isso aí é o auge, né? Isso aí a gente deixa para depois. Não, as crianças estão bem. Putz, criança é criança, né? Língua estranha e tudo. E a gente passou por 2 mudanças de país com mudança de língua, né? Bem diferente, assim. Mas eles estão bem ambientados e têm amigos e se divertem, né? Se encontra a gente fora, assim, no parquinho e tal, e brinca. Então... Eles também estão crescendo, assim, né? A gente vê eles crescendo, eu falo. Eu tô vivendo uma nova fase deles, assim, né? Vocês já estão vivendo outra também, né? Mas, assim, eles são crianças, não são mais criancinhas, sabe? Então, eles conversam, eles argumentam, eles perguntam, eles percebem, né? Essas coisas não estão tão legais, eles já começam a perceber, né? Eles já estão atentos com tudo que a gente está falando. Então, às vezes, eu tô conversando com o Cris, o Noah blutufa no meio, assim. Mas, pai, por que a gente não vai não sei o quê? Sabe, assim, as coisas que pra gente é meio novo, assim, eles blutufarem no meio da conversa, assim, sabe? Então, e não dá nem mais para falar em alemão, nem italiano, porque eles vão entender. Qualquer língua que eu for tentar falar, eles falam melhor que eu. Então, não tem as mesmas, tem que esperar dormir. E é divertido, assim. E acho que uma coisa que Deus ministrou muito no meu coração é ver o que eles são capazes, né? O que eles são capazes de se adaptar, de aprender, de tudo, assim. Eles são, né? A gente, às vezes, eu, pelo menos, não desprezava, mas achava que eles eram muito mais imaturos do que eles verdadeiramente são, assim, né? É que nem quando a gente começou a decorar versículo. Falava, nossa, vai demorar uma vida para eles decorarem versículo. Demora para mim, porque para eles é rapidão. Eu demoro mais que eles para decorar o versículo, assim, né? Eles não, eles pegam e vão. Então, isso tem me surpreendido muito, assim, nesse processo de ver que a gente, às vezes, eu, né, subestimava a capacidade da criança, assim, de todos os aspectos, né? Então, tem sido uma experiência bem legal pra gente, como família, assim, como casal também, né? A gente ficou bastante tempo sem filhos. Então, quando eles chegaram na nossa vida, teve uma adaptação bem grande também, né? Tô perguntando. Qual que é a idade deles? A Cristine o Noah perguntou. tem 7 e a Olivia fez 5 agora em setembro. 2 semanas atrás.
Ah, é uma idade muito legal. É muito legal, eu ia falar isso, é top demais. É trabalhoso, mas assim, é muito legal. A gente está curtindo bastante, assim, bastante, sabe? Tá sendo bem gostoso, assim, passear com eles, descobrir as coisas com eles, assim. A gente está tentando curtir bastante, assim, essa fase, assim. Ah, então agora fala. Vamos à pergunta mais esperada, assim, como que surgiu então a oportunidade de vocês saírem do Brasil, irem para outro país, até onde vocês estão agora? Como que é toda essa história rapidamente? Vamos lá, conto eu, que eu acho que eu sou mais rápido. Mas conta lá do início, lá de quando a gente namorou, né? Tá mais de um minuto, não? Tá, eu vou falar. Não, quando a gente se conheceu, um pouquinho depois, eu fiz um semestre, mais ou menos, que eu vim para a Alemanha, né? Como eu falei, né, a minha família é alemã, eu tenho passaporte alemão, assim, descendência. E aí eu vim, na época da faculdade, eu vim para cá, para a Alemanha e tal. E depois desses 6 meses, eu fiquei, volto, fico, voltei para o Brasil, né? E aí a gente, depois dessa época, começou a namorar. E logo que a gente começou a namorar, uma das coisas que eu falei para ela, falei, ó, um dia nós vamos para lá. Não sei para qual país, não sei, mas nós vamos morar na Europa, que era uma vontade que eu tinha, bem, sei lá, alguma coisa, né, no coração, assim. Eu falei, um dia nós vamos. Daí ela me respondeu assim, ok, mas nós iremos no dia que for com alguma coisa na mão, né? A gente nunca vai ir para lá tentar a vida. Ela sempre me fala. Aventurar, assim, né? A gente nunca vai numa aventura, mesmo novo, assim, né? E eu falo, nada por nada, mas esse valor de segurança para ela sempre foi muito importante, né? Então, eu não quero ir com um incerto para tentar ou para não sei o quê. Então, eu falei, ok, tudo bem, né? A condição, né? Casamos. E aí foi assim, aí a gente namorou, casou, viveu os 10, 12 anos aí, né, de casados na região. E em 2017, acho que foi isso, 2017, nessas de internet, procurando vaga, olhando aqui e ali, eu vi uma oportunidade de emprego na Alemanha, eu sou engenheiro naval, e era um estaleiro na Alemanha, que produzia barcos mais ou menos do tamanho assim que eu fazia no Brasil. E aí eu falei, olha só que legal. Eu mostrei para ela, olha essa vaga aqui. Experiência A, B, C, D, E. E eu tinha tudo assim que eles pediam para a vaga. Eu falei, poxa, por que não? De repente, eu falei para ela, vou mandar, mas duvido que alguém lá vai me contratar simplesmente por ler o meu currículo, sei lá. E aí... E aí aconteceu, eu mandei o e-mail, o currículo, uma semana depois, menos 2 dias depois me responderam, marcando uma entrevista por Skype. Na época eu não tinha Zoom ainda, imagina hoje em dia. Uma entrevista por Skype, aí no dia seguinte da entrevista já queriam marcar uma entrevista presencial, perguntaram se eu podia ir lá, eu falei que sim, a gente ia. Daí meio que às pressas, assim, a gente raspou um cofrinho ali, as crianças com sogra e sogra, e aí a gente veio para ficar uma semana aqui, dar uma olhada na região, conhecer, conversar pessoalmente com a empresa, tudo. E aí fechamos. E aí entramos num acordo ali, ficou ainda um mês ali, vai e volta, não sei o quê. E aí nós decidimos vir, né? Então a gente foi em começo de 2017, fevereiro, março ali. E em agosto, em setembro, já comecei o trabalho e tal, enquanto procurava casa, e aí ela foi organizando as coisas no Brasil, né? Vendendo tudo, vendendo os móveis e tal que a gente tinha. Eu lembro dessa época. E aí foi isso. E aí depois ela veio, e aí nós moramos na Alemanha por 1 ano. E aí por algum contexto, né, local ali, da empresa tal, econômico, surgiu uma incerteza ali. E nesse meio tempo também apareceu uma oportunidade de trabalho aqui na Itália. E aí, nessa incerteza na Alemanha, com essa oportunidade aqui, a gente pesou e tal, e decidimos encarar mais uma mudança, né? Menos de 1 ano depois de ter chegado na Alemanha, a gente empacota tudo e veio aqui para a Itália. Hoje a gente está já há 2 anos agora, completa aqui na Itália. Nossa, já... 2 anos já. Então, estamos já fora do Brasil, há 3 anos fora do Brasil. Imigrante. Olha só. E como é que é isso? Como é que foi chegar? Porque a gente sabe que tem uma diferença, né? A gente chegar de turista, como turista, e chegar como para morar, né? Imigrante. Como que foi isso para vocês? É um choque, até hoje, né? É um choque bem grande, assim. Porque você perde todas as suas referências
qualquer coisa. De tudo, né? Você vai no mercado, você não sabe que carne você está comprando. Se é uma alcatra, se é uma minha, se é uma costela, você não sabe o que é ali, né? Então, as coisas simples, assim, né? Você quer, sei lá, vai no correio, mas como é que funciona o correio? Tem que comprar um selo, como é que chama um selo em alemão? Não sei, né? E eu sabia, teoricamente, eu sabia falar alemão, né? Estudei no colégio alemão e tal, na família, mas você chega aqui, você sabe que o alemão que eu sabia era para não morrer de fome, né? Mas mesmo pro dia a dia, levou um tempo para aprender, no trabalho também, né? Então, toda a mudança de emprego dentro do país já é um desafio, né? De recomeçar no emprego novo, de começar a sei lá, preparar coisas, apresentar reuniões, né? E coisas assim. E aí você fazer tudo isso numa língua diferente, tem não só língua, mas a cultura, tudo é diferente. Então, é bem complicado, assim, os primeiros meses, assim, né? Eu diria, né? Não sei. E chegar num outro país é difícil. Mas chegar na Alemanha é muito difícil. Você não tem noção. Você não tem noção. Sabe? Então, foi uma adaptação mesmo. Assim, eu digo que, no meu caso, Deus me tirou tudo. Né? Porque eu sei que eu vou bem na conversa, sabe? Eu sempre tive muita segurança no meu conversar. Eu falo bem, eu não tenho dificuldade e tal, eu me viro. E quando eu cheguei na Alemanha, Deus me tirou até a capacidade de me comunicar, assim, né? Então, foi bem desafiador, assim. Eu brinco que Deus começou a sovar a minha vida ali, assim, sabe? Onde você não sabe comprar um saco de lixo, você não sabe... Eu chegava na escola das crianças, primeiro que as crianças ficaram 4 meses o tempo inteiro em casa, com um filho que chegou naquele ano a menos 18. Então, assim, eu não sabia, daí eu descobri, né? Foi ali que Deus salvou a minha maternidade, que eu descobri que eu sabia muito pouco dos meus filhos, né? Porque eu trabalhava, porque eu corria, enfim. Então, a minha carreira botou à prova a minha maternidade. Para mim foi bastante difícil esse lado, assim. A língua, não falar, a cultura, né? O alemão, ele é muito mais reservado, ele não manda dizer, assim, ele é muito sincero. O europeu, de forma geral, ele já é muito sincero. Em alemão, né, mais isso ainda, assim. Então, aqui também, eles são muito sinceros, eles não mandam dizer, eles não estão preocupados com o que tu vai pensar. É do europeu isso, ele fala e pronto. Né? E tu tá chegando, a pessoa fala em alemão ou enrola em inglês e tu acha que será que eu entendi certo, né? Então, tudo isso foi bem delicado, assim. Mas foi um mergulhar na suficiência de Cristo, assim, sabe? Eu tenho uma amiga que ela fala para mim assim... Dani, você percebeu que Deus precisou te tirar do teu habitat para revolucionar a tua vida? E é bem isso, sabe? É bem isso. Deus precisava me tirar tudo para revolucionar a minha vida. Então, para mim, foi um recomeço, quase um renascimento, assim, sabe? E é tudo... Quando a gente chegou, as crianças não tinham escola, né? Então, no Brasil, elas estudavam na escola, meio período, né? E a Dani tinha outro meio período para trabalhar e fazer as coisas, né? Então, aqui a gente chegou na Alemanha... no inverno, né, era dezembro, e as crianças começaram a ir na escola em março. Então, ficou dezembro, janeiro, fevereiro, praticamente dentro de casa. Não é frio, em que já se sai pouco de casa, né? Então, foi também toda uma adaptação, assim, né, de convívio, o que fazer, como fazer, né? Toda essa questão. Fora outras adaptações, tipo, cuidar de tudo sozinha, né? No Brasil, desde que eu trabalhava, eu sempre tive alguém que me ajudasse, né? Então, eu fazia a manutenção básica da casa, mas eu sabia que lá no dia tal vinha a pessoa e ia estar tudo limpo. E aqui não, eu tive que aprender a manter minha casa em ordem. Então, tudo isso do zero, assim, foi muito desafiador para mim. Para mim, foi muito desafiador, assim, né? Eu entender que Deus estava trabalhando no meu coração. Então, isso foi, acho que foi, assim, a grande virada da nossa vida, principalmente da minha. Eu acho que aqui de casa foi bem virada nesse sentido, assim, sabe? De Deus. Um verdadeiro crescimento, né? A gente teve que amadurecer, as crianças também. Eles tiveram que amadurecer muito rápido, sabe? Eles tiveram que se virar sozinhos, eles tiveram que se defender. Então, tem coisas que eu vejo que hoje é reflexo de eles terem que se defender, de eles terem que ter aprendido, né? Porque quando a gente chegou na Alemanha, a Olivia fez adaptação. O Noah, a professora chegou, pegou ele comigo e levou ele.
sabe? Ele não falava uma palavra. Tipo assim, sabe? Hoje eu penso, nossa, acho que talvez eu teria feito diferente, mas naquela eu tava na ânsia que a gente tinha que entrar na cultura, que eu não, aquilo que a gente subestima a capacidade das crianças, eu achei que tinha que ser desse jeito, sabe? Então, tudo isso, assim, eu penso, nossa, foi tudo muito brusco. Eu chegava na escola com o celular tirando foto dos avisos, porque eu não entendia. Sim. Né? Naquela época não tinha o tradutor por foto. E eu digitar tudo, imagina, ia ficar o dia inteiro na frente digitando alemão, né? Para pôr no tradutor. Então eu tirava foto de todos os recados que tinha na escola para o Cris traduzir, para a gente saber o que ia acontecer. Teve uma vez muito engraçada. A professora queria me dizer que era para eu levar pro lanche salsicha, mas era salsicha de frango, não podia ser de frango. E daí ela dizia salsicha e dizia salsicha de frango, e a salsicha eu entendi, que eu sabia o que era, mas o frango eu não entendia. Ela olha para mim, a professora do Noah, no meio da sala, faz pó, 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 pó. Muito bom! Não passou aperto, né? Se fez entender. Mas olha, e ela ficou... Vira, né? Eu fiquei de boa, sou brasileira, deu certo, mas a mulher, gente, achei que ela ia sucumbir no meio da sala, sabe? Ela ficou assim, mas tipo, ela não sabia mais como me explicar o que era. Ai, gente, que demais. E daí na Itália, depois de uma dessas, a Itália foi mais fácil pra gente, assim, pra todos nós, né? Mais latina, mais parecido com o Brasil. Não a vida, né? Eu digo, a adaptação na Itália é mais fácil. A vida na Itália é mais complicada que na Alemanha. Mas a adaptação para nós foi muito tranquila, assim, não tem muita regra, todo mundo, né? Qualquer coisa, se gritam contigo, grita de volta. A gente entende um pouco mais que o alemão, né? Então, assim, é diferente, é mais latino, assim, né? Então, aí foi mais fácil aqui na Itália, assim, foi mais leve. Mas, ao mesmo tempo... Tinha uma coisa que era bem interessante, assim, que para a gente, eu passei principalmente. Na Alemanha, eu sabia que ia ser muito difícil. Então, eu fui muito preparada para a dificuldade. Quando eu cheguei na Itália, na minha cabeça, eu estava voltando para casa. Não era um outro país. Então, assim, a adaptação aqui, eu estava menos preparada. Então, eu me joguei mais assim, né? Tipo, eu relaxei. Então, a adaptação inicial... Na Alemanha foi mais difícil, mas foi mais suave, assim, sabe? Aqui eu cheguei achando que eu estava voltando para casa e bem longe de ser voltando para casa, né? Então, tem esses dois lados, assim, que foi... Era para ser rápida essa parte, mas tudo bem, vai. Não, mas pode falar, imagina. E a saudade, né? A gente sabe que tem a saudade da família, a saudade dos amigos, do Brasil. Como é que vocês lidam com isso? Então, as saudades até agora, ela era lidada mais fácil. Ó, porque a gente ia para o Brasil todo ano, a gente foi. Eu cheguei mais que uma vez por ano por causa do trabalho. E agora fez um ano que a gente não foi. Então, assim, até esse ano, dava saudade, não sabia que já ia, sabe? Eu tinha a impressão que eu não fiquei muito tempo sem ir, né? Meus pais vieram, a gente foi... Aí, logo depois foi de novo. Então, foi razoavelmente tranquila as saudades, assim, né? Agora que faz um ano e pouco que a gente voltou do Brasil. Esse ano ninguém veio visitar a gente, né? Meus pais, meus sogros. Meu irmão veio, que foi uma delícia, mas foi logo antes da pandemia. Daí, nessa pandemia, a gente viveu 10 anos em 6 meses, que parece que aconteceu tanta coisa. Mas assim, agora, hoje as crianças estavam tomando uma vitamina de banana e eles ficaram o tempo inteiro falando do açaí. Mas lembra, no Brasil a gente toma açaí com banana e não sei o quê. Então a gente percebe que eles sentem muita falta também da comida, das pessoas, né? Eles chegam, ligam para minha mãe e falam: vovó, mostra pra gente o nosso quarto, onde é que tá os nossos brinquedos, deixa a gente ver. Né? Então, assim, tu vê que a gente sente saudades, mas o que mais dói no nosso coração é ver as crianças sentindo muitas saudades. Dos amigos, das pessoas. Se eles veem stories de gente que eles conhecem, eles querem saber onde é que tá, o que tá fazendo, sabe? Assim, então, a gente sente bastante falta.
E a gente, graças a Deus, aqui na Itália, a gente tem muitos amigos, assim, sabe? Então, isso é um presente de Deus, assim, ameniza bastante. Na Alemanha a gente também tá. Na Alemanha também. A gente também fez alguns... A gente fez bons amigos e rápido pela cultura, né? Quanto aqui, né? 4 casais ali que a gente ia sair. A gente tinha uns casais bem queridos, assim, né? Mas é que hoje aqui é bem intenso, assim, né? E hoje a gente já consegue entrar na cultura, então ele já tem amigos, a gente já tem amigos italianos, então isso também é gostoso, assim. Então, mas sente muita falta. É uma constante, né? Um constante na nossa vida, saudades, assim, né? Ela é parte. Mas o mais difícil é quando tu vê todo mundo reunido. Aí é muito difícil. Tipo assim, Natal, aniversário, essas datas, né? Casamento, sabe? Assim, que tu vê todo mundo lá e, tipo assim, não dá para chegar, sabe? Isso é o pior, assim. E tem um pouco relacionado a isso a próxima pergunta. Qual que é a maior dificuldade com a pandemia? Como que a pandemia afetou vocês, além da saudade disso, em relação à vida do dia a dia? A pandemia pra gente afetou só nas visitas, nas saudades, assim, né? De não vir os pais, os sogros, a minha cunhada veio agora, meu irmão veio antes da pandemia, mas assim, as saudades. Agora, sendo bem egoísta, não vamos pensar na pandemia, vamos pensar no lockdown, tá? Não na pandemia que rodou o mundo, que afetou a Itália fortemente. Vamos, né? Isso não quer ser impossível. Mas o lockdown, ficar em casa, para nós, foi um bálsamo do pai, assim, sabe? Poder estar em casa, o Cris trabalhou em casa, então a gente poder almoçar junto, o Cris trabalha em outra cidade, né? Então ele leva uma meia hora. Aqui é bastante tempo. No Florianópolis, meia hora é do lado, né? Mas aqui é muito. Então ele leva meia hora para vir, meia hora para voltar. Então ele acabava o trabalho, ele estava em casa. Acontecia alguma coisa em casa, ele escutava. Às vezes ele saía do escritório e falava, gente, tá tudo bem. Então para mim também foi mais leve. Então, assim, pra gente foi muito gostoso tomar café depois do almoço no sol, conversar. E os dias que ele não trabalhava, era muito gostoso. Pra gente era meio férias, assim, sabe? A gente fica bem dentro de casa. E tem uma vantagem, que a gente tem um pequeno quintal, que ajuda bastante, né? A gente mora numa rua secundária, assim, numa viela, né? Então, a gente podia descer na rua, ficar brincando ali, as crianças davam, sei lá, de bicicleta, jogavam uma bolinha. Não estava preso dentro de casa, né? Jogava uma bolinha, né? Então, a gente, né, pelo nosso contexto aqui, teve um pouquinho de liberdade, por mínimo que seja, assim, né? Então, conseguia botar o nariz para fora. Sim. Isso ajuda também, né? Então foi assim, foi leve, né? Foi aquela coisa, né? A gente tinha uma situação crítica que a gente... Bom, como é que a gente vai lidar, né? Vamos tentar fazer desse limão uma limonada, né? Então, o limão tá aí, né? A gente põe um pouquinho de açúcar e aproveita o que dá, ou então vai descer azedo, né? Então, a gente... Foi o jeito que a gente encarou, assim, né? Então, no final, foi um tempo bem bom para nós, assim, de estreitar bem os laços aqui, assim, foi gostoso. E as crianças também, quando fechou... Porque aqui, gente, o lockdown... a gente tinha uma multa muito alta por sair de casa. Então, realmente, as pessoas não saíam de casa. A multa aqui era 600 euros. Vocês moraram aqui, sabem quanto 600 euros representa, né? Então, assim, era muito dinheiro numa multa. Então, ninguém corria muito risco, assim. Então, o Christian ia no supermercado e nós ficávamos literalmente em casa. Então, foi um lockdown de verdade, assim, né? A gente não podia sair, não podia ir no parquinho, não podia ir na pracinha, não podia sair de casa. Então, essa parte de nós poder sair na ruazinha já aliviou. Um não aprendeu a andar de bicicleta, porque o Christian estava em casa e ajudou ele, né? Então, assim, teve várias coisas que foram legais nesse tempo. E a questão das crianças em casa também, de novo, né? E daí também, imagina, Danilo, como é que tá para vocês? Gente, depois da chegada na Alemanha, 4 meses, o lockdown foi bem mais fácil, assim, né? Foi bem tranquilo, né? Porque tipo, eles estavam maiores, eu já sabia lidar com eles, né? Tipo assim, foi bem mais fácil, né? Então, eles ficarem em casa, escola em casa, isso para mim foi razoavelmente tranquilo perto da primeira vez. Então, quando as pessoas me falavam, eu falava, não, eu entendo, porque eu já passei por isso quando cheguei na Alemanha. Né? Eu te entendo que você está sentindo, assim, que a gente reconhece que não, né? A gente com criança pequena que não tem intimidade, não sabe o que fazer com as crianças, não sabe ajudar as crianças na escola. Então, assim, isso a gente passou muito, agora foi mais suave, assim, foi bem bom, assim. Não vou dizer para eu falei
falei para uma amiga minha, para a Jimena, eu acho que eu sofri mais quando acabou, filha do pastor Zenilton, né? Que ela tá aqui na Itália também. Aí eu falei para ela, eu sofri mais para sair do lockdown, da quarentena, do que para voltar. Sim. E essa vez, esse retorno agora para as crianças, eles voltaram para a escola faz menos de um mês. Foi a separação mais difícil que eu já vivi com eles. Foi de todas, foi a mais difícil. Porque a gente viveu muito intenso, eu vivi a maternidade mais intensa, Deus já tinha trabalhado muito, não de trabalhar, já tinha trabalhado muita coisa, então quando ele colocou a situação, eu falei, beleza, agora eu vou me entregar para essa maternidade, vou ensinar eles, alfabetizei a Olivia em casa, trancos e barrancos, não que eu seja, né, mas fui pesquisando, enfim, e me entreguei para aquilo, daí eu pensei, meu Deus, agora eu vou entregar eles na mão de alguém que eu não conheço de novo, sabe, assim, como é que vai ser? Luta. Então, essa consciência da educação que eu nunca tinha tido, no lockdown, ela caiu, assim, sabe? O que as pessoas vão falar para ele? Como é que vai ser com eles de novo, né? Qual que é a influência que eles vão estar expostos de novo? Então, para mim, foi a separação mais difícil, assim. Mais consciente, sabe? E eles lidaram como com esse retorno? Eles não foram nem boa, eles disseram que não queriam mais entrar na escola e falaram que estava muito legal. No segundo dia já... É normal, criança. Já queriam ir de novo. Então foi legal. Eles disseram, o Noah principalmente insistiu muito, que ele queria estudar em casa que nem um monte de amigos dele, né? E eu falei, a gente conversou rápido, assim, não dei muito espaço, porque no nosso contexto de Itália a gente não acha que seja o tempo. Mas no primeiro dia ele falou que, porque ele tem que ficar de máscara, né? Que a máscara incomodava, que ele tava com calor, não sei o quê. No segundo dia já ficou bom, no terceiro dia ele, nossa, mãe, como é bom ir na escola, né? Eu falei, isso mesmo. Que bom, né? Que bom que eles conseguem, assim, acho que criança é muito mais tranquilo, né? A gente que fica com medo, com receio, a gente que acha que vai ser um caos, e eles vão lá e surpreendem a gente, né? Mas, assim, tem uma pergunta... Pode falar. Não, que a Ruth tinha perguntado como que era a igreja aí na Itália. Isso é bem difícil. Qual delas? A católica? A católica? Em cada esquina, e o pessoal vai na missa, e não sei se eles praticam no dia a dia, mas eles são... É um rito, né? Eles são bem iguais, as missas são cheias aqui, eu acho. São cheias? Mas a igreja evangélica, o protestante que eles chamam, né? Tem bem pouco, assim, sabe? Minoria, né? A gente, aqui na cidade, tem uma igreja que acho que... A Assembleia de Deus dizem que é forte, a gente não conheceu aqui. Mas tem mais igrejas para o norte, né? Para o norte da Itália, né? Mais na região de Milão, Turim, Veneza, ali naquele eixo. Mais forte. Tem mais presença de igreja evangélica, assim, né? Tem até Hillsong em Milão, sei lá, né? Tem alguns trabalhos interessantes para lá. Acho que Vineyard também tem alguma coisa. Mas à medida que você vai indo para o sul, tem bem pouco, assim. A gente que está ainda na parte norte do sul, digamos assim, do centro-norte ali, tem pouca igreja, assim. A gente frequenta uma igreja aqui, que ela é uma igreja filha de uma igreja grande em Milão, e é uma igreja, assim, que é bem... Ela tem essa veia bem missionária de plantar igrejas, assim. Então, eles querem que em cada lugarzinho tenha uma igreja, nem que seja pequena, de 20, 30 pessoas, de 10 pessoas que seja, e que tenha esses trabalhos, e isso vai influenciando os lugares, assim. É bem bacana, assim, a igreja, mas é pequena, assim, né? A gente sente que tem bastante espaço, assim, para realmente crescer, amadurecer o evangelho por aqui, assim. É bem carente, assim. Eles não têm... Até material traduzido em italiano não tem muito. Vários livros que a gente gosta, que pra gente é super fácil, eles não têm italiano. Músicas, né? Música, eles têm muito poucos cantores evangélicos italianos. Tu percebe, assim, é bem carente, é bem carente. Esses dias o Noah chegou em casa e falou assim, mãe, esses dias não. Logo que nós chegamos aqui, ele estava na outra escola. Ele chegou assim, mãe, a gente precisa chamar o meu amigo para vir aqui em casa, porque tu acredita que ele não conhece Deus? Ele não sabe quem é Deus. E o Noah ficou chocado com aquilo. Ele falou, mãe, eu descobri que tem mais colega que não sabe quem é Deus. Sabe? Então, assim, eles até têm essa questão do católico, mas é mais uma questão histórica do que uma questão de coração, sabe? Eles vão porque é um rito, porque aprenderam, mas eles não têm, assim...
apesar de ser um país cristão, né? Porque a Itália é um país cristão. Sim. Tem, assim, é bem diferente, assim, sabe? Tipo, a nossa igreja aqui deve ter uns 30 membros, umas 30, 40 pessoas que vão. É bem legal, assim, mas nossa, é bem... Quando a gente fala que no Brasil a gente pode escolher igrejas, mas tem um monte, assim. Eu falei, sim, tem um monte. Tá, mas tipo, tem 2 igrejas na mesma cidade, porque deve ter umas 200 na mesma cidade, né? E a gente vai numa igreja em Pisa, que é em outra cidade, e a maioria das pessoas são de outras cidades. Não é assim que vai... não, aqui em Lucca tem só... Não, a gente vai numa outra cidade e poucas pessoas da igreja são daquela cidade. Em Pisa. Aquela cidade... em Pisa. Aquela cidade é meio que central para uma região, assim. Então, é bem diferente, assim, né? Eles acham, quando a gente fala que... no Brasil, né, tem banda. A igreja tem uma banda. Eu falei, não, tem mais de uma, né? Cada domingo reveza. Sério mesmo? Assim, tipo, tem várias pessoas que tocam violão? Sim, várias. Tá, mas quantas pessoas tem? Aí eu falo, nossa igreja no Brasil, acho que tinha umas 600, né? Eu falo da Floripa, que foi a última que a gente foi mesmo. O balneário não deu tempo de desestabilizar. Tinha umas 600, 800 pessoas. Tá, mas era a maior do Brasil? Tipo, para eles, 800 pessoas. Aqui, a igreja que a gente vai, a matriz, tem umas 800 pessoas. E é uma das maiores igrejas da Itália. Então, eles queriam saber se nós íamos na maior igreja do Brasil, né? Sim. É outra realidade. É outra realidade. Mas vocês estão felizes? Sim. Estamos. Algum plano para futuro? Aí, continuar aí na Itália ou algum outro... Possibilidade, outro país. Do jeito que a gente, se olhar para o nosso passado, né? A gente tem uma média de 3 a 4 anos. Então, não sei, né? Não, hoje a gente não pensa em sair, assim, né, daqui. Mas não sabemos, né? A gente não diz nem sim nem não. Quando a gente chegou na Alemanha, a gente não tinha a menor ideia, a menor intenção de sair de lá um ano depois, né? Então, não sei. O Jojo tá me convidando. Jojo, não me chama duas vezes. Não, Jojo, me ajuda, Jojo, me ajuda. E você sabe que eu tenho uma quedinha por lá. Eu quero morar na Alemanha e vir tirar férias na Itália. Na Alemanha é mais fácil que na Itália, de uma forma geral. Por a Itália é muito parecida com o Brasil, a vida. Muito parecida com o Brasil. Mas em que sentido, assim, que é mais fácil a Alemanha do que a Itália? A vida que eu digo é a qualidade de vida, né? Aqui as entendi. São mais abertas, enfim, é mais fácil falar, se comunicar, é mais descontraído. Mas na Alemanha os salários são maiores, as coisas funcionam bem mais fácil, né? A burocracia, ela é meio que automática, tu vai recebendo, até tu descobrir tudo já tá na hora de ir embora, porque tu não acaba nunca, né? Assim, ninguém sabe de nada. Né? Sempre tem uma surpresa. Na Itália, na Alemanha, o trabalho é mais... Aqui é meio Brasilzão de meu Deus. Eu falo que aqui é igual ao Brasil, sabe? Aqui é igual ao Brasil. Na Alemanha, não. O teu empregador te contrata para trabalhar aquele número de horas, tu vai trabalhar aquele número de horas e tá bom. Sabe? Eu te contratei para isso. Na Alemanha se vive uma época de pleno emprego. Então, assim, o trabalho não é um medo, né? Não é um medo que você tem. Sim. Aqui não. Aqui na Itália o desemprego é alto, né? Tem muito imigrante. Então, assim, dessa forma geral, assim, a qualidade de vida aqui é mais complicada, assim, é mais parecido com o Brasil, e a Alemanha tem uma estabilidade, não uma estabilidade, mas uma qualidade de vida mais fácil, assim, sabe? Então, não, deu pra entender. É aquilo que eu digo, se a pessoa vai sair do Brasil por qualidade de vida, se vier pra Itália, coitado, vai se frustrar, porque eu acho que a qualidade é muito parecida, assim, sabe? Tipo, burocracia, poder do dinheiro, tudo isso é meio parecido. A única coisa que aqui na região que a gente mora ainda é bem confortável é que é bem mais seguro que no Brasil, né? Quando a gente estava aí. Segurança. Então, mas o resto, assim, a Itália é mais... o estilo de vida, a qualidade de vida é mais difícil que na Alemanha. A gente teve essa percepção, né? A gente ficou 5, 6 dias que a gente fez uma viagem na Itália, como turista, né? E quando a gente voltou, a gente falou, nossa, a gente achou a Itália tão parecida com o Brasil em relação a trânsito, bagunça, algumas coisas sujas. Eu falei assim,
pô, é bem diferente dos outros países, porque aqui é bem parecido com o Brasil, esses aspectos, né? É bem parecido. Em tudo, assim, o povo também é bem caloroso, que nem o brasileiro, assim, caloroso, caloroso, mas fala fácil. A adaptação é fácil é mais fácil culturalmente. Mas o estilo de vida, assim, né, o desemprego aqui é grande, a questão de querer, essa nossa cultura de querer que o brasileiro tem um pouco de tirar vantagem aqui na Itália, eu acho mais forte. Na Alemanha, não, tá na regra, ninguém precisa, né? Tu tem essa segurança que ninguém vai tentar, né, te enrolar. Aqui na Itália, não, aqui na Itália toca, né, mais assim, mais... O alemão tá escrito a fazer, né? Ao mesmo tempo que eles não são flexíveis, que ele simplesmente vai lá e tá escrito, né? Tem que ser desse jeito, é óbvio, né? Se tá escrito, é óbvio que você sabe, que se você não sabe, a responsabilidade é sua de saber, ninguém precisa te explicar, né? Isso às vezes dá um pouco assim pra gente que é brasileiro, mas ao mesmo tempo tu sabe que é aquilo que vai acontecer. Sim. Aí é mais tranquilo, né? Quando você sabe o que você, né, tem que fazer, você vai por aquele caminho e você vai conseguir atingir o teu objetivo, né? Ali tá um movimento familiar aqui para vocês voltarem. A Keila começou colocando lenha na fogueira. Outros querem que vocês vão para a Alemanha. Gente, olha... Acho que o pessoal sabe que a gente tem rodinha no pé. O passe tá... o passe aí. Quem der mais, leva. E o trabalho, Cris? Fala. E o teu trabalho, como é que tá? Tá tudo bem aqui, tá tudo bem. Até em termos de pós-pandemia, assim, né? Questão econômica e tudo. Eu trabalho num estaleiro e a gente trabalha com construção de barcos bem grandes, né? Então, é tudo encomenda para 2, 3 anos e, digamos que no começo do ano, agora desse ano, talvez até o final de 2021, meio de 2022, a produção já estava toda encomendada. Ótimo. Então, por agora, tudo continua normal, assim, tá tudo certo. Sim. Resta ver agora como... nos próximos 6 meses, 8 meses, se realmente retoma as vendas e tudo mais, e aí segue tranquilo, assim. Mas, por enquanto, trabalho não falta. Eu chego todo dia cedinho, volto todo dia à tarde, assim, né? E com coisa, fica coisa pendente, assim. Então, em termos de trabalho, tem bastante coisa a fazer. E o resto, a gente se adapta, né? Questão de estar lá, cultura também é bem diferente, né? De como se trabalha aí no Brasil. É bem legal, assim. Nossa, acho que como experiência profissional muito enriquecedora, assim, né? Legal. Benção. E Dani, como é que tá aí? Conta um pouquinho do que tu tens feito, dos teus projetos. Então, Deus foi muito gracioso comigo, né? Comigo nessa mudança. Porque no Brasil eu já trabalhava com Mary Kay e eu pedi para Deus assim, quando eu saí do Brasil, eu falei assim, Deus, me dá 6 meses, né? Não deixa meu negócio cair em 6 meses para eu fazer uma transição mais suave. Como é que vai ser para mim, né? Ser dona de casa, cuidar dos filhos. Eu não tinha intenção de trabalhar na Alemanha. Enfim, como é que vai ser isso? E eu pedi para Deus cuidar. E eu falei, Deus, e se tu me dê sempre novos sonhos? Né? Pois eu continuo diretora da Mary Kay há quase 3 anos à distância, ainda as pessoas, mas como tu faz, né? E Deus tem mantido, é pela graça de Deus. E frente a isso começou esses projetos, assim, né? Eu não tinha muito que atuar, assim, então começou essa questão de gravar live, de estudar sobre o comportamento humano, que foi uma coisa que eu falei, não, preciso saber mais como é que funcionam o cérebro das meninas da minha equipe que eu vou administrar do outro lado do oceano. Eu preciso saber como chegar, né? Eu preciso saber como desenvolver elas só falando. Não vou ter, né? Não vou estar junto. E eu comecei a estudar muito sobre o comportamento humano, sobre as pessoas, sobre como o nosso cérebro funciona. E comecei a estudar e fui pesquisando e Deus foi ministrando, né? Então, hoje tem essa questão dos projetos que Deus tem colocado no meu coração de ministrar através do Instagram, de ministrar, né, através das lives, dos pequenos grupos. Agora a gente tem um grupo de estrangeiras, né, que eu dei o nome de Mulheres pelo Mundo, que eu comecei um grupo discipulado pelo Zoom, abri no Instagram e falei, Deus, manda quem tu quiser.
né? Então, hoje nós somos em 8 mulheres, tem da Itália, tem dos Estados Unidos, tem do Canadá, que se encontram num horário para estudar um livro com base bíblica, né? A gente está estudando Pecados Intocáveis, e a gente lê e debate juntos, como num grupo de discipulado, para essas mulheres ao redor do mundo. Então, tem sido já um projeto assim, que Deus colocou no coração, que estou bem feliz, né? Então, assim, tem sido bem especial. Assim, conforme Deus vai dando as ideias, eu vou entrando, sabe? Agora tem o e-book das Mães Fortes, Deus vai botando no coração e eu vou, Deus, então tá, então ajuda, vai tocando aí, porque eu só tenho 2 braços, né? Que legal. Então eis-me aqui, né? Eis-me aqui o tempo inteiro, assim, eis-me aqui o tempo inteiro, porque não tem muito o que fazer, né? Não tem muito que eu querer assumir o controle. Eu já entendi que o controle, quando eu acho que eu tenho, ele vem lá e tem o prazer de dizer, não é seu daqui para mim. Então já pega, olha, porque dá muito trabalho eu te entregar de novo, então eu nem quero. Pega aí e fica, porque dá muito trabalho. Quando tu pega de mim, dá muito trabalho, então nem me dá. É verdade, é verdade. Mas deixa eu ver aqui. Daqui a pouco, né? Eu sei que vai acabar e aí a gente pode retomar. Tudo bem para vocês? Para encerrar, que tem algumas perguntas ainda. Mas os sonhos que estão no coração de vocês, quais são? Eu acho que os sonhos mais fortes assim no coração, primeiro de todos, é que as crianças cresçam e sirvam ao Senhor acima de todas as coisas. Amém. Esse é o motivo pelo qual eu me dedico, eu estudo, eu trabalho, assim, sabe? Criar cidadãos, sabe, que representem Cristo nessa terra, assim. Acho que esse é o nosso primeiro objetivo, assim, sabe? Como família, como casal, né? Acho que é isso, né? Faz sentido. E depois eu penso que é florescer onde estamos plantados, sabe? A gente tem sonhos, mas os nossos sonhos são sonhos dessa terra, sabe? Então, eles hoje, eu penso que eles são muito mais significativos. Então, eu quero, assim, não ser negligente a nada que Deus tem nos mostrado, assim, sabe? Não ser negligente. O meu sonho é deixar marca, sabe? Acho que o nosso sonho como família é ser instrumento, assim, né? É ser reconhecido por passar o perfume de Cristo, assim, ter ajudado as pessoas, ter feito diferença. E acho que é nisso que a gente tem se esmerado, assim, sabe? Hoje é na Itália, por quanto tempo vai ser na Itália? Quanto tempo Deus permitir, sabe? Sim. E acho que a gente, claro, temos sonhos dessa terra, claro que temos sonhos dessa terra, né? Claro. Mas acho que o maior sonho que a gente tem, assim, não é demagogia, não, é realmente esse. Tem sido, depois que Deus fez essas viradas todas nos últimos 3 anos da nossa vida, eu só quero ser útil onde Ele tiver me colocado, sabe? Que é buscar em primeiro reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. A gente tem experimentado mesmo, sabe? Não sei, Gordão. Não, é isso aí. Você esperava uma resposta mais mundana ou tá boa? Não, era isso mesmo, era exatamente isso. Todo mundo aí tem que mandar um aviãozinho aí pros seus contatos, manda pra lista inteira aí que eu quero ver essa live cheia. Isso aí. Que ele já aprendeu. Isso, pessoal. Aperta o coraçãozinho aí pro Instagram distribuir pra todo mundo. Perfeito, é isso mesmo. Aqui, ó, eu tô aqui, ó, coraçãozinho. Opa. Coraçãozinho. Isso. Não, voltou. Coração. Um monte de gente aí mandando coração. Tudo do Cris, né? Tudo do Cris. Nossa senhora, buongiorno. Buongiorno. Ó, o coraçãozinho. Ó, Dani, como é que tá o italiano? Soltei a metralhadora aqui. Não, Cíntia, tu me acaba fazendo essa pergunta. Responde em italiano, vai. Para lá em italiano. Aqui, o italiano tá aqui, ó, na taça. Não, assim, ó. Eu tenho muita preguiça de aprender novas línguas, né? Não tenho muita facilidade, mas eu tenho muita preguiça também, sabe? Eu acho que... Então, assim, hoje eu me comunico a la índio, assim, né? Eu acho que as pessoas devem rir muito de mim falando, mas eu me comunico, não passo aperto. E assim, ó, vou ser bem sincera que hoje eu já falo. Se estão me entendendo, tá tudo bem. Se não estão me entendendo, eu continuo falando. Isso mesmo. Então, assim, Inclusive saiu a cidadania italiana dela. Inclusive agora eu sou uma cidadã italiana. Então. Aprendi agora a conjugar verbo. Os verbos são muito difíceis, né? Eu não sei quem fala italiano, mas é muito difícil.
Tem que botar o verbo. Se é... Daí assim, ó, pensa como é que é pra mim. Eu tenho que traduzir o verbo. Eu tenho que pensar se é um verbo de movimento para saber qual é o auxiliar que eu vou usar. Aí é nisso, eu já falei errado mesmo, já tá na próxima frase, entende? Então, assim, eu faço aula de italiano, né? A gente tem amigos italianos, recebe visita italiano, mas nesse meu italiano aqui meio assim, ó. E daí tem um problema que o Cris fala bastante. O problema é que a gente entende o que eles falam. Então, a gente acha que a gente tá falando, entende? Como é parecido e a gente entende o que eles falam, a gente acha que eles estão entendendo a gente, tá tudo bem, né? Não entende nada, mas tá tudo bem. Então, assim, pra mim tá. O Cris fala muito bem, todo mundo elogia o italiano do Cris, ele não vai falar aqui, mas todo mundo elogia, né? Uma vez já perguntaram até se ele era italiano, mas o meu, coitado, né? Então devagar, piano, mas com muita preguiça, assim. Eu tenho preguiça de estudar outras línguas, sabe? Eu acho que não rende muito. Então, assim, agora tá começando assim, pô, já mora aqui há 2 anos, no início tá aprendendo, mas agora já é meio que tansice, né? Então, começou a ser mais urgente, assim, né? Falar direito. Então, né? Porque já deixou de ser bonitinho porque tá aprendendo para ser tanso. Sim. Então, cuidado. Não, mas isso é normal, cada um tem mais facilidade, menos facilidade, mais preguiça, menos preguiça. Eu lembro quando eu estudava em São Paulo, num colégio americano, tinha um professor meu americano que ele estava há 10 anos no Brasil, ele falava 2 palavras em português, por favor e obrigado, e não falava mais nada. E ele estava tranquilo, porque para a vida dele ele não precisava, ou sei lá, ele não queria. Então vai de cada pessoa também, não tem nada assim obrigatório, tem que aprender a falar. Mas o italiano é bonito. Hã? O italiano é bonito, né, de falar. O alemão, assim, é mais difícil, né? Ele é charmoso, mas aí tu já entende. O problema é esse, que daí tu entende. E tu jura que tá falando, cara. Porque dá pra entender, assim, tu vai na igreja, entende? Capite! Não entende tudo, assim, mas, tipo, não passa perto. Macarone. Bolonhesa! Como diz o Noah, mãe, pra ter sotaque tem que bater a mão. Quando tu bate a mão, sai o sotaque. Fechou. Ó, já aprendeu. Tu não sabe o que tá falando, mas se você faz assim, já... Não tô entendendo, então tá tudo certo. Deixa eu voltar aqui no roteiro. Essa pergunta aqui, essa pergunta aqui é meio filosófica para pensar. Se você pudesse retornar 20 anos atrás, o que faria a mais? Ou não faria? Não, o que faria mais. O que faria mais mesmo, o que faria Primeiro mais? responde um, depois o outro. 20 anos atrás, o que faria mais? 20 anos atrás. Eu estudaria mais. Interessante. Hoje eu penso assim, às vezes eu vejo umas coisas e falo, meu Deus, mas onde é que eu tava que eu nunca tinha visto isso antes? Sabe, assim... vários pontos, né? Vários pontos da vida, assim, que hoje eu estudo e eu teria estudado antes, assim, sabe? Acho que teria encurtado vários caminhos pra gente. Pra mim, né? Pra mim. Eu teria estudado mais. Acho que vários. Eu falei pro Christian ontem, né? Nossa, por que eu não estudei filosofia, antropologia? Acho que eu teria entendido melhor a Bíblia muito tempo antes, sabe? Acho que eu teria tido uma compreensão melhor sobre as coisas de Deus muito tempo antes. Sabe, assim, nossa, tá escrito na Bíblia, mas, nossa, as pessoas que pesquisaram chegaram às mesmas conclusões, sabe? Então, acho que eu teria estudado mais, teria dedicado mais tempo E hoje eu sei que é uma coisa que eu gosto muito, que me alimenta, que me encoraja. Então, acho que se eu tivesse dedicado mais tempo para o intelecto, teria me encurtado algumas distâncias, assim. É engraçado, né, isso. Eu acho que é porque talvez a motivação que você tem hoje é completamente diferente, né? Antigamente era uma obrigação, né? Por exemplo, estudar filosofia era uma obrigação, então era algo, que chato, né? Mas se a gente entendesse o quanto era importante... Ter a cabeça de hoje lá atrás. Lá atrás, eu acho que é por isso, né? É uma questão, né? Agora não é o embate aqui, mas que a gente pesquisando, estudando, entende... que é um dos problemas do sistema de ensino, não só no Brasil, mas no mundo, né? A educação no mundo que não prepara as pessoas. Está tão preocupado em passar um conteúdo, né? É que eu tava falando. Aprender a fazer conta. Eu fiz uma live com a Leite, eu falei, gente, eu estava no 2º grau ali, eu li o Mundo de Sofia inteiro. E eu achei aquele livro um saco, um chatice. Imagina lá, sei lá, 14, 15 anos. Eu também achei. Do Mundo de Sofia, quanto que não teria sido mais fácil as relações, né? O histórico, o que as pessoas pensavam. Né? E tipo,
Não, ai, coisa chata, de outro tempo, tal. Então, assim, acho que além de não ser um assunto que a gente tinha essa compreensão, a gente não era instruído a estudar e entender por que a gente estava estudando aquilo, né? Então, para a gente, filosofia era... E daí a gente dedicava uma energia gigante para saber o nome de todos os pedacinhos do corpo que eu nunca mais usei, se um dia usar, não vou... né? Mas princípios que formam um cidadão, né? Que formam... Então, assim, acho que eu teria, né, estudado diferente, assim, uns 20 anos atrás, seria até uma idade boa. Mesmo no seminário, né? Eu fui pro seminário naquela... Foi gostoso, aprendi muito, mas hoje eu penso, nossa, o fulano foi meu professor, por que eu não fiz mais perguntas, sabe? Por que eu não... né? Não, mas tudo bem, é a idade, a maturidade, né? Sim, então, sim. Isso eu faria mais. E o Cris? E o Cris? Eu teria gastado menos dinheiro. Boa! Eu teria economizado mais. Teria tido menos pressa para ter o prazer do dinheiro. Sim. Como é que é essa relação para vocês hoje, assim, do dinheiro? Já que entrou nesse assunto, né? Vamos... Em que sentido? Por exemplo, às vezes as pessoas vão para a Europa com uma... Oi? Tá. Desculpa, pode falar. Não, explica. Às vezes a pessoa vai para a Europa com uma ideia, né? Tipo, ou para outro país, assim, a ideia de vou ganhar muito dinheiro, né? Porque eu vou ganhar em euro, né? E aí eu vou poder conquistar tudo o que eu quero, vou ter uma casa melhor, um carro melhor, meus filhos vão ter uma qualidade de vida melhor, enfim. Como que é? Porque a realidade, às vezes, não é, né, aquilo que a gente esperava, né? A gente, às vezes, espera ou cria, né, uma expectativa grande demais e aí vem a vida real, né? Aí, ou a gente fica frustrado ou a gente se adapta e acaba, né, incorporando e vivendo o melhor nas condições que a gente está. Não sei se eu consegui me fazer entender. Não, é bem isso mesmo, Cíntia. Quer dizer, eu acho que se eu entendi a sua pergunta, eu concordo. E é assim mesmo, assim, a gente... a história da conversão da moeda, né? Real, euro, real, dólar, que seja, né? Ela é muito relativa, né? Porque a gente tem vários gastos aqui que não tinha no Brasil e tem vários gastos que a gente tinha no Brasil que não tem aqui. E o valor das coisas é muito diferente. A pessoa fala, mas carne aí no Brasil, aqui na Europa é muito caro. Mas uma série de coisas que é mais caro, mas eu não pago outras coisas que se pagam no Brasil, né? As contas recorrentes, água, energia, água, luz, gás, são bem caras aqui, né? Então é uma coisa que quando você vem de turista, você não sente, né? Ah, não, você vai no mercado, vê o preço de uma garrafa de vinho que custa 3 euros, fala, uau, né? Imagina, não sei o quê. Leva para cá, um pote de Nutella custa 3, 4 euros, no Brasil custa R$10, sei lá. Então, a gente faz esse tipo de comparação quando está de férias em alguns lugares, né? E aí, quando você chega para morar, muda bastante a realidade, né? Então, tudo bem, agora, né, o meu salário aqui, obviamente, é em euros, mas os gastos também são em euros, assim. Então, a gente tem que se adaptar. Tem coisas que a gente, com o nosso, sei lá, padrão salarial que a gente tinha no Brasil, a gente tinha outros gastos, mas a gente conseguia fazer muito mais coisas do que a gente faz hoje aqui na Itália. Aqui a gente tem uma vida, em termos de possibilidades financeiras, muito mais restrita do que a gente tinha no Brasil. E a gente foi uma decisão que a gente tomou vindo para cá, porque aqui a gente tem outras coisas que o dinheiro não compra, que é uma questão de contexto aqui, né? Outras coisas que a gente encontra aqui. E que tudo bem, a gente aceita se adaptar, que nem você falou, e viver conforme a realidade atual, né? Então, é isso aí. Mas eu acho que uma coisa que pra gente mudou bastante também, na nossa mudança para cá, foi a questão do crédito. No Brasil, tu tem cartão de crédito, tu meio que compra, depois eu vejo, né? Tu tem essa possibilidade. Aqui, cheque quando especial. Eu cheguei, tem cheque especial, cartão de crédito. Esse mês apertou, mas mês que vem vai entrar um dinheirinho. Sim. Aí tu vai, né? Tu vai trabalhando. Aqui não, aqui a gente foi obrigado a botar conta no mês e fazer. Não tem parcelamento no cartão de crédito. Aqui não tem. Quero trocar a televisão, custa R$2.000. Né? Você vai lá, parcela, 12 parcelas de 150 e vai. Era, né? Aqui não, aqui você tem que juntar o dinheirinho e lá pagar, né? Os 500 euros lá e pagar. Mas para fazer render 500 euros não é... Mas ao mesmo tempo é bom que o endividamento
é Então, nulo. Bem baixo. Esse lado todo, mas pra gente no início foi um baque, assim, sabe? Ah, tipo, tu vai comprar um negócio, tem que ter o dinheiro para pagar ali na hora. Pra gente foi uma mudança de cultura drástica nesse sentido não também. Tem o sabe? cartão da Renner aqui. O cartão da HM. Da Primark. Imagina, cartão da Primark. Meu Deus. Aqui não tem. O carnezinho não funciona. Então, na verdade, talvez seja igual, mas pra gente, né, a gente tem que juntar o dinheiro para comprar. Então, Sim. Isso acho que não é só o salário que deu uma restrição, mas a questão do crédito também, sabe? Você tem que... eu vou viajar, né? A gente quer viajar. Então, eu vou lá, pago o hotel, pago tudo e viajo. Não é que eu compro um pacote que vou pagar em 36 vezes, que eu já estou cansada de ter voltado da viagem e estou pagando. Aqui não tem isso. Então, acaba que a vida é mais restrita, mas o endividamento é zero, né? Então, isso tem um lado. Te aprende. Isso mesmo. É interessante isso, mas a gente também, né, sentiu isso, assim, no cartão de crédito, não tem. Não existe né? isso. E para alugar, assim, daqui a pouco a gente retoma aí na parte mais filosófica, mas, assim, para alugar casa, apartamento, aí, como que é esse processo na Itália? É burocrático? É mais simples? Não, aqui pô, eu achei mais simples que no Brasil. Aqui na Itália, foi bem tranquilo, assim, a gente chegou, foi numa imobiliária, viu os imóveis que eles tinham anunciados, veio visitar, gostamos e uma semana depois, 5 dias depois, a gente já estava assinando o contrato, mas porque eu já tinha um contrato de trabalho, já por tempo indeterminado, né, que é uma modalidade de contrato. E aqui eles contratam, no Brasil não tem isso, né, que você pode contratar alguém por um tempo, sei lá, 3, 4, 5 meses, 1 ano, né, por um período. E o meu contrato aqui é por tempo indeterminado. Então, com isso, eu consegui fazer um aluguel. Então, é uma coisa que, o que é diferente no Brasil, é que o contrato, por mais que seja intermediado pela imobiliária, ele não é administrado pela imobiliária. Então, o meu contrato aqui é direto com o proprietário. Exato. E para entrar no imóvel, eu praticamente tive que pagar 3 valores de aluguel, assim, né, na entrada. Então, você paga a comissão da imobiliária, que é um aluguel, ou a calção, que é aluguel, e o aluguel que você paga na entrada, né? Você não paga só um mês depois, né? Você paga sempre o mês que está por vir, né? Essa é a diferença, praticamente. Mas não tem fiador, que tem que ter aí no Brasil, aquela toda outra burocracia que tem aí, aqui não tem, né? Mas aí tem tem esse outro lado. Na Alemanha, tem que dispor também do dinheiro aí na mão, né? Já na Alemanha foi bem mais difícil, porque na Alemanha tem meio que um processo seletivo, assim, né? Para entrar num imóvel. Eu acho que, como deve ter uma oferta restrita de imóveis para alugar, então uma pessoa, um proprietário bota a casa, o apartamento para alugar, aí ele vai recebendo os interessados, aí todo mundo tem que preencher uma fichinha lá de trabalho, quanto ganha, quanto não sei o quê, quantas pessoas tem na família, se tem cachorro, se é criança pequena, grande, não sei o quê. O proprietário analisa e aí escolhe uma meia dúzia lá que podem ser bons inquilinos, né? E aí ele marca, num dia, vem todo mundo ver, conhece o imóvel, conhece o proprietário, ele e aí no final do dia ele decide, gostei daquele. Nossa, não gostei de ninguém, não serve nenhum. É meio que um processo seletivo, quase para entrar no emprego. É mais difícil. Eu digo que na Alemanha é mais difícil tu achar casa do que achar emprego. Bem mais difícil. Emprego, tu manda currículo e acha. Agora, achar casa, olha... Achar uma casa... O Jojo aí que tá indo... com criança pequena, estrangeiro, ainda que o Cris tenha passaporte, sabe? O Cris é brasileiro, né? É um desafio mesmo. Voltar para a Alemanha é uma das coisas que o Cris fala, um dia nós vamos voltar para a Alemanha, de pensar tem que procurar casa. Já pensar no processo todo, né? Mas é difícil mesmo. É melhor já ir com esse pensamento e dizer, nem foi tão difícil do que chegar. Nossa, ninguém me disse que era difícil. Porque para nós é bem difícil. Mesmo e o Christian tinha contrato, tudo na Alemanha também. Mas cada lugar tem, né, a sua burocracia, né, a forma... Não, aqui é esse aqui, ó. Então é tua. O Euclides pediu para especificamente
para perguntar se vocês, né, estivessem lá com os discípulos junto com Jesus e Jesus, né, perguntar, se vocês, quem dizem que eu sou? Ah, o meu Senhor. Não sei. Meu Senhor, assim, hoje é tudo. Eu acho que, sendo bem sincera, por muito tempo ele foi o meu tudo, mas não era o meu tudo. Aqui a gente experimenta uma dependência diferente. Uma dependência diferente, assim, do que estando aí, né? Que a gente acaba tendo amigos, família, né? E a gente se apoia nas certezas ou nas seguranças que a gente tem, né? Nossa rotina e tudo. Que quando a gente está longe, Sim. tudo isso se perde, assim, né? Você fala, e agora, né? Mesmo saúde, questão que eu nunca tive. Nossa, acho que eu aqui é um pouco mais estável, mas na Alemanha eu orava todos os dias para as crianças não se machucarem, sabe? Para não sair no hospital, para, né? Tudo isso, assim. Então, assim, isso é uma coisa que no Brasil tinha problema. Se já é no hospital, é no hospital. Eu chamo minha mãe, chamo o Cris, né? Aqui não, aqui como é que vai ser? Então, assim, a suficiência, sabe? Uma vez antes de vir embora, eu vi uma pessoa no Instagram falando assim que ela mora na França, não é o meu caso, né? Mas ela diz assim, morar na França é igual morar no hotel 5 estrelas, mas voltar para o Brasil é que nem voltar para casa, né? Então, assim, por mais que você fique, que você se adapte, tem uma questão que, eu nunca, no meu caso, eu nunca precisei ir de um hospital já estando aqui há 3 anos. A hora que eu precisar, eu vou ter que aprender, né? Então, dá aquela coisa assim, tipo, né? Então, assim, meu Deus, se for para ser, vai na frente, porque... sabe, em tudo que tem para fazer, assim, sabe? Então, acho que ele é hoje ele é meu Senhor de... É a suficiência, sim. Um sonho, assim, pessoal. Maldivas. E um Porsche. Os dois? É para ser carnal. Um sonho do casal é Maldivas, meu também sonho é Maldivas. Não, aí eu vou, né, agora, não é só Maldivas, é que até nós chegar em Maldivas tem um caminho a ter ser percorrido. Quando nós chegarmos em Maldivas, todo o resto, outras né? coisas aconteceram antes. Maldivas é a coroação do monte de sonhos que aconteceram antes. Então, Maldivas... No final. o nosso mascote, assim, sabe? Eu tô até vendo um pacotinho aqui pela CVC aqui, vamos ver se eu consigo. Ainda tem essa opção, né? Tem conta no Brasil, ainda dá para fazer parcelado. Quer fazer o bate-volta aqui? Um versículo. Tá, então assim, rapidinho agora. O sonho foi. Já foi, né? De cada um. Um versículo. Primeiro, fala um versículo que vem à mente. 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Amém. Eu só lembro dos versículos das crianças, das Pode estar. O primeiro decorou junto, tá ótimo. Mais profundo. Não, é que eu tô até me confundo com os versículos das crianças. Fala só o versículo, não precisa Ou o princípio também, não tem problema. Não, eu tenho pensado muito no finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa forma, tudo que é tudo de bom, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Filipenses, Você vai fazer agora a próxima? Segundo Noah, esse versículo é que ele falou pra minha mãe assim, ô vovó, nós estamos decorando aquele versículo, tudo que for tudo. Daí minha mãe, como assim? Aquele que é tudo que for tudo, vó, tudo que for nome, que é tudo que for tudo. É esse. É isso mesmo, tudo que for tudo de bom, que ocupe o vosso pensamento. Felicidade. Família. Estarmos juntos. Tempo juntos. Um milagre. Olha. A vida, né? Para mim é a vida. Um milagre não. Um milagre que eu quero ou um milagre que eu quero ou
Pode ser, mas um milagre que não aconteceu assim, ainda. Mas... Falou a palavra, o que vem à tua mente? Um milagre, o que vem à tua mente? A primeira coisa que veio na minha mente foi a cura dos olhos da Dani. Conta um pouquinho, Dani, desse processo. É que eu tenho uma miopia bem alta, né? E desde que a gente veio embora, as minhas lentes têm uma adaptação muito diferente. Então, para mim é muito difícil, eu estou enxergando mal, tem algumas coisas que para mim eram muito tranquilas de fazer, que hoje eu já não gosto mais tanto, dirigir, ir para um lugar que eu não conheço. E isso é uma limitação que a minha visão tem trazido e que não era normal para mim, né? Não era natural. Então, às vezes me dá assim, tipo as lentes. Eu sempre usei muito tempo lente, agora eu só uso para falar na câmera, porque no dia a dia eu uso óculos, é uma coisa que me incomoda, que me diminui a minha produtividade, a minha liberdade. Então, assim, isso tem me incomodado ultimamente, bastante, assim, sabe? Então, acho que seria uma coisa assim... É que eu já disse para Deus, Deus não precisa nem ser a cura, assim, só que eu consiga voltar a usar as lentes do jeito que eram, sabe? Que eu consiga enxergar... Chega no 5. Tipo, diminui 5 já vai estar bom, né? Não precisa ser, não quero ser tão exagerado, assim, né? Se eu tirasse uns 15 graus da minha miopia, já ajudava bastante, assim, sabe? Mas acho que isso é um milagre que... Então, é um pedido de oração também, né? É um pedido de oração. Tá lembrando. Um medo. Um medo? Da escassez. De perder a saúde. Pecado. Luta constante. E aprender a confessar. Nossa, muito importante, verdade. Veio agora um negócio na minha cabeça e esqueci. Mas tá, eu vou falar o que o Jojo tinha colocado. Pessoa mais importante. Perdeu essa, Jojo. Perdeu. Pergunta pra Tabata. Talvez você ganhe daí. Olha lá. Um amigo mais chegado. Hoje também. Hoje é ele. Não tem? Legal. Mas sabe de uma coisa, agora eu vou, falando de amizade, foi uma coisa que Deus mexeu muito comigo, sabe? Porque no Brasil eu corria tanto que eu tinha nem muito tempo de ser amiga, sabe? Isso é uma coisa que desde que a gente veio embora eu tenho me esforçado, assim, para me aproximar, para estar próxima. Não é uma coisa muito fácil para mim, não, mas, tipo assim, de valorizar, de tirar tempo, de entender que isso é importante, que faz parte do ministério que Deus tem me dado também. Então, se aproximar, né? Se aproximar, ser próxima, sabe? Assim, tem sido não digo um desafio, mas tipo, é uma coisa que eu tenho entendido de Deus que é importante, sabe? Então, assim, a amizade foi uma das coisas que Deus mexeu comigo na imigração também. Depois eu chego nesse daí. Imigração. Oh, Deus salva a vida. Aqui, ó, Deus aperta o pãozinho, mas vai. Oh, ele vai apertar, ele vai tirar suco de limão, ele vai sovar pão, vai, toca. Tudo que espreme, ele vai fazer. Vai, e faz. Vocês sabem do que a gente tá falando. Ele tira o nosso chão. Literalmente tira o chão. Acho que não tem mais suco. Deus, não, mas dá mais um pouquinho. Vai, dá mais um pouquinho. O problema é quando você pensa que acabou e aí logo em seguida vem de novo. Aí você, Deus, já passei por aquilo de novo agora? É isso mesmo. Ó, você falou tudo. Você acha que, não, agora tá bom. Pá. É dependência total. E pra ti? Não, é isso também. É um processo de amadurecimento, assim, é um amadurecimento forçado, assim, né? Você tem que aprender, você perde, né, todas as bases da rotina, aquela coisa que te dá uma falsa segurança de ter controle das coisas e aprende a depender. Assim. Última aqui, alvo. Qual é o alvo? A música. Máscara, né?
Ah, eu acho que o alvo... A questão de deixar um bom perfume por onde passa, assim, né? Deixar uma marca em que depois as pessoas falam, pô, foi legal aquele tempo que eu convivi contigo, você me fez crescer, você me fez amadurecer. Acho que isso é importante, deixar que eu tenho, não sei se você tá entendendo, mas eu tenho como alvo, assim, né? De deixar marcas, né, positivas nas pessoas, assim, né? Marcas de Cristo mesmo nas pessoas, assim, né? Marcas do reino. Amém. Alvo, visitar o Jojo. Isso é muito fácil. Mas, Dani, deixa eu te falar uma coisa. Antes dele se mudar. Provavelmente. Não duvido, está tão perto. Quando eu penso na questão da imigração, nossa, balancei a mesa aqui. Quando eu penso na questão da imigração, você foi uma parte muito importante, né, para a gente, para mim especificamente, né? Quando tu fala isso, assim, me ajudou, e realmente me ajudou muito. Porque, assim, você se colocou no meu lugar, né? E você se colocou à disposição. É difícil, sabe? Eu acho que algumas pessoas, assim, se colocarem realmente à disposição, né? Dizer assim, eu te ajudo, né? Eu te ouço, né? Eu te oriento, o que você precisa. Então, eu quero, né, louvar a Deus pela tua vida, né? E dizer que você foi muito importante no processo, né? Que eu estava lá, antes de ir, você veio, né? Tipo, olha, eu sei que você está indo, se você precisar conversar, eu estou à disposição. E eu sabia, né? Quem que poderia entender o que eu estou passando, né? Quem que poderia dizer assim, eu entendo, eu sei o que é isso, né? E você realmente foi, assim, usada por Deus. Muitas vezes veio consolo, veio conforto em muitos momentos, veio auxílio, ajuda, né? Então, eu quero honrar, né, a tua vida, dizer que continua, né? Eu sei que tu vai ser usada ainda muito, né, por Deus, para espalhar o perfume de Cristo mesmo, né? Amém. Então, louva a Deus pela tua vida. E a gente queria, né, ver se vocês têm, além desse pedido de oração, algum outro, né, algum outro pedido de oração, para a gente orar depois. Para a gente orar por vocês. Específico, nada, assim, né? Eu acho que acho que Deus renova as nossas forças, sabe? Porque todos os dias, assim, né? É um país que a vida cristã não é tão clara, que não tem tanto que nem a gente tem no Brasil. A gente sente falta disso, dessa conversa de igreja, de profundidade. A gente sente falta, assim, né? De um louvor com banda, que nem eles acham, assim, né? Então, tudo isso, assim, são coisas simples, né? Que às vezes, assim, então que Deus renove as nossas forças todos os dias, assim, não só na vida cristã, mas de a gente ser, né, perfume por onde estiver. A gente sabe que isso tudo não agrada, né, o mundo sobrenatural. Então que Deus nos mantenha, né, que Deus nos mantenha, que a gente não perca o foco do porquê Deus nos deu aqui. Eu sempre digo, Deus não nos trouxe para a Alemanha para nos dar uma vida melhor, e Deus não nos trouxe para a Itália para nos dar uma vida melhor. Ele nos trouxe para cá para que a gente cumpra, né, um papel, um chamado que Ele nos deu, e para Ele nos transformar mais parecido com Cristo. Todo o resto é lucro, porque a única coisa que Ele quer, né? Então, assim, que a gente não tire o foco disso nunca, sabe? Então, acho que Deus nos sustente mesmo, né? Acho que faz muita falta. Igreja, evangelho, que Deus dê amigos para os nossos filhos. A nossa igreja tem muita criança, então isso tem sido um consolo, tem sido um cuidado de Deus, assim, né? Sim. Então, mas nesse sentido, assim, acho que isso acho que faz sentido. Amém. E em nome da PIB, né, a gente agradece pelo tempo gostoso com vocês, de saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, relembrar algumas coisas, né, da história de vocês. E então, Daniel, eu vou orar. A gente possa orar um pouco agora. Pena que passa tão rápido, né? A gente queria que a gente ficaria mais, né? Mas aí já tá tarde, já tem que dormir, né? Terminar esse vinho e... Mas é muito gostoso também. A gente tem um carinho muito grande pela PIB. Quando a gente fala aqui da nossa igreja, né? A nossa última referência de igreja foi a PIB. A nossa referência de igreja é a PIB, né? Porque Balneário
Quando a gente mudou para Balneário, eu engravidei da Olivinha, com o bebê pequeno, ninguém entra muito numa igreja, né? Então, assim, a gente tem um carinho muito grande, mas não deu tempo de a gente se sentir em casa, né? Então, assim, a gente tem muita referência, muita gratidão por tudo que a gente viveu, né? Pelas oportunidades que a gente teve de servir também, né? Quando eu falo aqui que a gente organizava Celebra, ninguém acredita, né? Eu falei que a gente organizava um retiro, umas 800 pessoas. 800 pessoas no retiro? Mas como vocês faziam isso? Não sei o que. Nossa. Aí explicar em italiano, pensa. Acho que eles entenderam, continuaram sem entender. Mas várias oportunidades que a gente teve de ser ministrado, de gente que caminhou com a gente, né? Acho que muito do suco, do que a gente é hoje, é renovo, todo esse processo, né? De grupo de discipulado, de se liderar, de confiança, de amigos que Deus nos deu aí, amigos que caminham com a gente até hoje, assim, né? Sim. Então, é um tempo muito especial, a gente tem muito carinho, assim, né? Então, e muita gratidão também, né? Amém. Amém. Vamos orar, então? Vamos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo tão gostoso que tivemos, Senhor, com Cris e a Dani. Te peço, Senhor, especialmente pela vida deles, da família, esteja abençoando eles nesse tempo na Itália. Que, Senhor, que eles possam estar a cada ação, a cada momento, podendo demonstrar, Senhor, o que o Senhor tem feito na vida deles, que eles sejam sal e luz aonde eles estiverem, Senhor. Que o Senhor esteja renovando as forças deles em todos os momentos difíceis, sabendo, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada foge do teu conhecimento e do teu controle. E, Pai, que acima de tudo, só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Derrama, Senhor, seu Santo Espírito sobre a vida deles, paz, Senhor, que eles tenham uma paz no coração para estar fazendo as coisas, realizando as coisas para a tua honra, para a tua glória, Pai. E que a vontade deles seja sempre estar no centro, Senhor, do teu querer, da tua vontade, Pai. Abençoe a família, te pedimos especialmente, Senhor, pela miopia da Dani, que o Senhor esteja tratando sobre isso, o Senhor esteja dando cura a ela, Pai, e que seja feita, Pai, a tua vontade. Te agradecemos novamente, Senhor, por essa oportunidade, que a gente pôde matar um pouquinho da saudade, conhecer um pouquinho da vida deles, e que o Senhor, possa estar abençoando, Senhor, em cada momento, em cada tempo que estão ainda na Itália. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, um beijo grande. Um beijo grande para vocês. Que Deus abençoe vocês, que cuide, que renove as forças de vocês, que cuide das crianças também. Dá um beijinho especial para eles. Devem estar dormindo, né? Então, Keila, já estão dormindo faz horas, amiga. Não, a Keila vai ser aquela assim, não acorda lá que eu quero ver. Liga amanhã. Gente, um grande beijo. Obrigado. Fique com Deus. Que Deus os abençoe e guarde. Amém. E estamos aqui quando quiserem fazer uma visita para o Brasil. Aqui, nossa casa está aqui, sintam-se convidados. Quem quiser saber mais, uma coisa. Deus quiser. @Dani Damin. @Dani Damin. Ó, como é que é? Mulher de força. Ela tem um presente, um e-book sensacional. Mães fortes. Mães fortes. Uma mulher forte também, né? Acaba sendo uma mulher forte. A mãe é só uma etapa da mulher. Nós vamos trabalhar. É só uma etapa. Gente, um grande beijo para vocês. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau.